ontem foi um duro golpe para o Palmeiras. Sobre os técnicos, destacar a mudança de semblante do técnico Arthur Jorge, né? Na segunda-feira ele convocou uma coletiva, ficou mandando mensagens cifradas para todo mundo, recadinho para A, para B, para C, bateu na mesa, falou e disse e tal. Estava tenso, estava nervoso, mas procurou, como eu destaquei aqui ontem, né, Abel? Transmitir confiança, transmitir força. Isso foi importante. Acho que ele, e também citei o texto Ele tem feito um trabalho, em cima disso que você está falando, desculpa, ele tem feito um trabalho de blindar os jogadores, blindar o elenco. Sim. Às vezes não parece simpático, ou não é mesmo, mas tira um pouco da atenção dos jogadores, né? Está protegendo dele, né? E está mandando o recado que a gente destacava ontem aqui, que não foi feito ano passado. Ano passado, na primeira derrota, o Bruno Lage entregou o cargo. Não, pode me mandar embora, a pressão é muito grande, não sei o quê. Depois mandaram ele embora e a coisa foi degringolando e ninguém aparecia, ninguém falava. Dessa vez, não. O Textor tem aparecido, tem mudado um pouco o foco desse discurso quando ele fala. Sempre que ele fala, gera manchete, gera atenção, né? Então, outro dia ele falou do Everson. Aluguei um apartamento na cabeça do Emerson, do Everson. E ele falou, depois do tropeço contra o Vitória, o Textor falou, a gente gosta de jogar no estádio do Palmeiras. Então, isso é um detalhe. O Botafogo, ano passado, no Brasileirão, ganhou do Palmeiras, no Allianz. Esse ano não ganhou na Libertadores, mas se classificou na Libertadores e agora volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Até porque gramado sintético o Botafogo também já conhece, sabe como é que são as coisas, né? Mas é assim, uma vitória que deixa o torcedor do Botafogo foi fundamental pensando na final da Libertadores, pensando no brasileiro, óbvio, né? Porque ele volta à liderança, dá um passo muito importante para o título, mas pensando na final da Libertadores. Porque se ontem ele perde, ele vai para a final da Libertadores psicologicamente derrubado. Não, ele mostrou força, mostrou poder de recuperação, mostrou grandeza. Então ele vai para a Libertadores para tentar ganhar o título. E mais, se ele ganhar a Libertadores e depois perder o brasileiro, vai ser um impacto bem menor, sabe? É Libertadores e tal. Mas se ele perde o brasileiro, ele já vai mal para a Libertadores, aí se perde a Libertadores, fica aquele ano do desespero. Então ele vai com muita moral, com muita força. Um dos dois ele salva. Tá bom, e né? Ótimo. Ele vai muito mais leve, mas muito mais leve. Está embarcando para Buenos Aires. Torcida do Botafogo, que já estava presente ontem, vários vídeos, né, em Porto Madeiro, a torcida tomou conta lá, fez uma festa e tal, já fica muito aliviada e o time também vai agora num clima de festa, porque quando você entra no clima, assim, dessas finais, você tem que ir 3 dias antes e tal, o ambiente é outro, você entra num outro nível, né, de concentração, de foco. O avião do Fogão para Buenos Aires vai mais leve. Vai mais leve, para mim mais leve. Algumas toneladas a menos, hein, professor? Não é que não tem nada a perder, é que tem tudo a ganhar. Né? Botafogo tem tudo a ganhar. Mudou o astral. Tinha uma tarde anterior aqui falando que a vitória é prova de que o psicológico nunca foi problema. Eu acho que é o contrário. É a prova de que sempre foi problema. A hora que o Botafogo se equilibrou psicologicamente, muito desse trabalho dessa semana, essa preocupação que não houve no ano passado, Paredão! O Botafogo fez o que tem condição de fazer. E que história, né? Envolvendo o Adrielson, que foi o Marcos Rocha do ano passado, ali, né? Expulso naquela partida tão sintomática do que ia acontecer com o Botafogo, e essa redenção. Dizem que tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo, mas para o bem também. Essa redenção, esse time com essa cabeça, com essa inteligência que jogou ontem. Foi um jogo muito ao feitio do que gosta o Botafogo. Acabaram na tabela aqueles adversários que o Botafogo, aqueles adversários chatos que congestionam a área. Essa sequência tem o Internacional e tem o São Paulo, que cá para nós talvez não tenha motivo nenhum para fazer força na última rodada. O Inter é a pedra no caminho, até porque o Inter tem lá suas pretensões ainda que matemáticas e jogando muito futebol. E quanto ao Palmeiras, claro, não tem nada perdido, mas tem uma dificuldade maior, um abalo na confiança. Ontem, pela primeira vez na vida, eu vi um contra-ataque da torcida em relação a xingamentos para o técnico. Não, a primeira vez que o Abel foi ofendido, xingado, foi chamado de burro por uma parte da muito torcida. Pequena, né? Parte pequena, mas foi. De passagem. Deu para ouvir na transmissão. E logo abafada pelo reconhecimento do palmeirense. Pela maioria. Esse trabalho, é um belo trabalho. Ontem, você pode dizer, ele demorou para mexer depois da expulsão.
de fato demorou. Tirou o Estevão, que é sempre um barulho, né? O jogo já estava decidido, mas, enfim, o Estevão jogou praticamente sozinho ali no ataque, porque os outros todos ficaram devendo. Ele explicou na coletiva, ele disse que o Estevão pediu para sair, que estava com câimbras. E àquela altura, Era cá para nós também, cansado. ali o jogo já estava decidido. Mas tudo é motivo para quem quer fazer barulho, né? Diria Joelmir Betting que o palmeirense não tosse, ele protesta. Tem tido poucos motivos para protestar nos últimos tempos e talvez até por isso o barulho. Mas ontem também o Abel reconheceu os méritos do adversário, que não é coisa que ele faz sempre. E ontem ele foi até obrigado a reconhecer os méritos, porque o Botafogo teve muito mérito nessa partida, dentro da sua proposta de jogo, dentro da qualidade dos jogadores que tem. Em proposta de jogo, a gente debatia isso aqui ontem, né, professor? Pois é. Que a dificuldade do Botafogo tem sido contra equipes que se fecham. Eu até imaginei que talvez o Palmeiras pudesse fechar e apostar em contra-ataque. Ele apostou justamente no contrário e deu espaço para o Botafogo. Você dá para o Botafogo um espaço, um gramado parecido com o que ele tem. É isso, né? Voltou tudo Savarino, Almada, partida muito interessante também. O Botafogo mesmo poderia ter entrado nessa espiral negativa se tivesse um cara com um perfil diferente no comando. A gente viu no ano passado o Bruno Lage, o que foi ali de gestão de ambiente, de relações públicas, a maneira como se comportava. Então o Botafogo precisava de alguém com o perfil do Arthur Jorge. Um cara mais sóbrio, um cara que consiga passar confiança. No momento em que precisa falar mais duro, sobe o tom, mas também sem cruzar muitas linhas. Então, ali na segunda-feira foi que a gente viu um Arthur Jorge um pouco mais explosivo, mas ainda assim se contendo, mais na base da indireta. Então, eu gosto muito do perfil do Arthur Jorge, a maneira como ele passa confiança para esse time e a maneira como ele imprimiu também um jeito de jogar no Botafogo, que por mais que não tenha funcionado tanto nos jogos antes do Palmeiras, tem ali pecado contra defesas mais fechadas, hoje a gente vê um Botafogo com muito mais repertório. É claro que o elenco evoluiu, a gente tem nomes que foram protagonistas no ano passado, como Tietê, como Tiquinho Soares, como Eduardo, como opção e boas opções do elenco, mas o Arthur Jorge foi muito capaz e muito hábil também em dar elementos ofensivos para esse time. E até em comparação com o que era com o Luiz Castro, hoje é um Botafogo que tem muito mais possibilidades, muito mais variações. Então, e além disso, de ser um coletivo mais forte que o do Galo, o elenco também é melhor. O Botafogo começou muito bem, então, essa semana que pode mudar a sua história, vencendo o Palmeiras e agora viaja para Buenos Aires. O Vladimir Bianchini está conosco. Qual é o horário da viagem, hein, Vlad? Já está tudo sendo preparado aí para o embarque? Tudo sendo preparado, Bruno. A gente vê a movimentação dos funcionários já trazendo os equipamentos. Eu estava passeando pelo hotel, vi alguns jogadores tomando café da manhã, conversando com parentes, amigos. A previsão é que eles saiam daqui do hotel em Guarulhos 12h40 e num voo fretado por volta das 2h da tarde irão para Buenos Aires. O Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro, tem uma preocupação para o próximo jogo da Libertadores da final, que é o zagueiro Bastos, que saiu com um problema na coxa esquerda, será reavaliado. Ainda é dúvida para essa partida. Um fator bastante curioso é que o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, ontem pediu desculpas ao Hulk, até tentando dar uma amenizada no clima que ficou de rivalidade entre as duas equipes, as brigas que tiveram, né, que a gente lembra na última partida entre o Galo e também o Botafogo. Com essa vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo tem chances enormes de ser campeão brasileiro. Agora, segundo o Opta, estão 69% de chances de ser campeão, enquanto o Palmeiras tem 29,7%. Lembrando que o Botafogo, para ficar com o título, precisa de apenas 4 pontos para se garantir matematicamente, mesmo que o Palmeiras vença as 2 partidas restantes. Falando a respeito também do Botafogo, a gente viu a logística bastante grande aqui, são pelo menos 3 ônibus, um para a delegação, jogadores, também outro para os funcionários, outros para as pessoas no entorno, amigos e tudo mais. Vai ter uma promessa de muitas pessoas lá na Argentina. Falando de jogo, GB, não tem como falar desse jogo sem falar dos deuses do futebol, cara. Porque aconteceu o que aconteceu no jogo, a gente é impossível não nos remeter... Bota o MM aqui pra gente enquanto isso, por favor. Ao Palmeiras e Botafogo do ano passado no Engenhão. Porque o Adrielson entrar no primeiro tempo, depois de uma lesão do Baixo, que tem sido um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, ele entrar no jogo, entrar bem no jogo. E aí o Adrielson, que foi expulso no jogo do ano passado, que o Palmeiras não tinha virado o jogo ainda,
teve uma reação, é óbvio, com um jogador a Expulsão mais. meio mandrake, né? É. Aquela Isso aí. expulsão ali na pelada lá em São Gonçalo, o pau come. Já, Se isso aí expulsar já é aquilo ali. outra discussão. E o Adrielson entrar num jogo desse, jogar bem, fazer um gol do jeito que fez, pô, vem atropelando. Enfim, o futebol ali nos reserva algumas coisas que a gente não tá preparado. roteiro! É isso aí, não tá preparado para absorver. Campo e bola. O Botafogo teve um jogo muito diferente do que está acostumado a ter ontem. Ele Vocês também falaram isso aqui, você e boca de caçapa, Bocão. muito diferente, porque o Palmeiras foi para cima do Botafogo, que o Botafogo não está muito acostumado que aconteça, teve que se defender, passou por dificuldades até os 30 minutos, quando começou a encontrar espaço, quando começou o Almada a encontrar espaço na marcação, muitas vezes individual, do meio-campo do Botafogo, do Palmeiras, que marcava Almada e Savarino de forma individual e acabou tirando essa conexão entre meio-campo e ataque, mas que quando os caras conseguiram encontrar esses espaços, o Botafogo foi muito perigoso e mereceu a vitória, foi muito melhor do que o Palmeiras. O John foi importantíssimo, mas o Everton fez defesas importantíssimas também. Se fosse 4-1, se o jogo fosse 5-2 Botafogo, não seria nenhum absurdo. Não, amassou. Amassou. É isso aí, não seria nenhum absurdo. Concordo contigo. E o jogo não foi em si, não foi só a parte técnica, tática, mas foi a atenção. E o Botafogo teve que ter um mental, como a gente falou aqui, que muitas vezes teve dificuldade de suportar algumas situações. Ontem não, ele suportou a pressão do Palmeiras no início de forma muito segura, né? Mesmo tendo algumas chances criadas pelo Palmeiras, é óbvio, é um time grande que está ali para vencer também, mas soube suportar. O John foi importante quando foi necessário. Tava 1-0. E é isso aí. E depois disso tudo, quando o Botafogo tomou conta do jogo e o Marcos Rocha infantilmente foi expulso, é bom dizer que foi uma reação, mas ele não dá só em cima, ele dá em cima e dá embaixo. Não, é agressão, irmão. Fez assim com a mão, isso aí. se não pegar, o cara não cai. Não. Se pegar, o cara cai. O Carlinhos foi expulso muito menos. Por muito menos. Por muito menos. Eu me lembrei na hora da expulsão do Carlinhos. Enfim, Botafogo venceu o jogo com toda a autoridade, só que ainda não é campeão. Concordo com o Flavinho. Torcida alvinegra é pra comemorar. Botafogo amassou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Eu sabia que o Botafogo iria sair desse jogo com resultado positivo, né? A torcida já estava pegando no pé. Muitos torcedores já estavam desacreditados, pensando que o Botafogo iria perder o título ontem para o Palmeiras, que o Palmeiras ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e no final das contas o Botafogo jogou muita bola e assim, não tem nada ganho. Não tem nada ganho. O Botafogo tem que ter o mental no lugar, fazer um jogo de excelência, um jogo espetacular para cima do Atlético Mineiro, ser campeão da Libertadores, disputar, ganhar do Internacional fora de casa e dentro da sua casa no Newton Santos, comemorar esse título, os dois títulos inéditos, tanto da Taça Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, porque esse time aí é merecedor, porque esses caras vêm jogando, né, com a camisa do Botafogo, é algo fantástico. Esse cara aí que vocês estão vendo, Savarino, Almada jogando muita bola, então assim, temos que parabenizar todo mundo tá de parabéns, esse é meu ponto de vista. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.